Mesmo com uma nova representante legal aqui no Brasil, o futuro do X ainda é incerto. A decisão do Supremo Tribunal Federal sobre quando a rede vai voltar a funcionar só deve sair no fim de semana. A Janaína Camelo vai explicar o porquê dessa demora agora. Conta aí, minha amiga. Bem-vinda. Pois é, Evandro, boa tarde a você, boa tarde a todos. Porque o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso, ele pediu mais informações para os advogados do X, né? Porque ele entendeu que não foi devidamente cumprida a decisão aí de comprovação da regularidade, validade aí de um representante legal da empresa aqui no Brasil. Essa comprovação, o ministro ele tinha pedido aos advogados na semana passada, deu até aquelas 24 horas, né, de prazo para que isso acontecesse. Eles indicaram aí a representante, a advogada Raquel de Oliveira Villanova, que inclusive já era representante legal do Brasil, do X aqui no Brasil, no escritório que funcionava aqui antes dele ser fechado aí por Elon Musk, mas o ministro, ele quer saber se ela vai representar o X, ele diante do que ele viu nessa documentação, ela vai representar juridicamente ou administrativamente, porque para isso precisa de fato de uma empresa existindo aqui no Brasil. Então, ele deu aí o prazo de 5 dias para que os advogados enviem aqui para o STF toda a documentação aí de procurações societárias outorgadas pelo X a essa representante aí indicada. Pediu também documentação da Junta Comercial de São Paulo, também comprovando essa representação legal aqui no Brasil. O ministro também deu aí 2 dias para que a Receita Federal e o Banco do Brasil também comprove essa situação legal da empresa aqui no Brasil. Também deu 2 dias aí para a Polícia Federal e para a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. O ministro pediu um relatório para que seja enviado em 48 horas aqui ao STF sobre o descumprimento da decisão de suspender o X. Ele quer saber quem descumpriu isso, mas em relação ao próprio X, ele está dizendo aí, ele está falando em relação àquele período que o X ficou, que algumas pessoas puderam acessar o X na semana passada, entre terça e quarta-feira, tanto que ele aplicou ali uma multa de 5 bilhões de reais por dia à empresa com relação a isso. Então, essa multa vai ser calculada e o X também vai precisar quitar essa multa, mais uma multa, para que a plataforma possa voltar a funcionar aqui no Brasil. Lembrando que o X já cumpriu algumas das exigências para que as atividades possam voltar a funcionar aqui no Brasil, como, por exemplo, começou a fazer o bloqueio de perfis de usuários que são investigados em inquéritos aqui no Supremo, né? Porque, inclusive, foi a partir de foi se negando aí, por conta de uma decisão a se negar a bloquear esses perfis que essa história toda começou. O X fechou o escritório aqui no Brasil. Enfim, então a empresa já começou a fazer esses bloqueios, a empresa também já pagou aí toda a multa que foi aplicada por conta dessa decisão de não bloquear esses perfis. Foram mais de 18 milhões de reais que foram pagos, mas compulsoriamente, né? Pelo X e também pela Starlink, daquelas contas que haviam sido bloqueadas. Então, esse valor também já foi pago. Então, agora só falta mesmo a representação legal devidamente comprovada aí, oficialmente, né? E também essa multa aí de 5 milhões de reais por dia por conta daquele acesso aí momentâneo do X aqui no Brasil. E aí esses 5 dias que ele deu para os advogados conta a partir de hoje, segunda-feira, e aí são 5 dias úteis, e aí sexta-feira é o último dia aí para que os advogados possam enviar essa documentação aqui para o STF. Depois disso o ministro vai receber, vai avaliar e aí depois sim dar uma decisão para saber se o X está aí disponível para voltar a funcionar ou não. Obrigado, Janaína. Bom trabalho para você. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora com os nossos comentaristas. Gustavo Segré, existe um motivo, a multinha de 5 milhões, né? A Janaína falou uma multinha, uma pequena multinha ali de 5 milhões de reais. Mas, Gustavo Segré, existe um motivo para esse critério agora na análise para o retorno do X, né? Justamente porque agora o ministro está pedindo mais informações a partir do momento em que a empresa indique, então, seus representantes legais aqui no país. É natural que haja certa demora para se retomar, então, ou para se permitir que a rede volte a ter acesso no Brasil? Juridicamente não sei, administrativamente não, nenhum. Porque quando a empresa envia a documentação, lembrando, Assembleia Extraordinária na origem da empresa, nomeando um procurador. Essa ata é feita logo como resguardo da procuração efetiva, indicando que os acionistas maioritários tal autorizam a fulano de tal a ser o representante legal aqui no Brasil.
essa representação legal não necessariamente é administrativa, mas é muito fácil de interpretar. O próprio juiz, o ministro Alexandre de Moraes, basta que ele leia, inclusive receber citações judiciais iniciais. Essa é a frase que documenta que essa pessoa, procuradora aqui, está habilitada judicialmente para receber intimações. Então, se ele é administrativo, não é administrativo, não interessa os fatos judiciais. Tem que ter essa palavrinha. Se não está essa frase, a procuração não inclui a representatividade jurídica. Então, aí complicaria. Mas é simplesmente pedir, me manda a cópia da procuração. Lembrando que quando nós falamos sobre isso, chega a procuração em idioma de origem, traduzida, juramentada aqui, por um tradutor juramentado, não pode ser eu que traduz, não, tem que ser juramentado, registrado em cartório, vai para a junta comercial. A junta comercial identifica, com certeza, o juiz tem a determinação de autoridades com documento separado do contrato social, para não ter que alterar o documento do contrato. Então identifica, a partir de agora, fulano e tal será o representante administrativo, assina cheques, assina pagamentos, assina demissões, incorporações, e a representatividade judicial é inerente ao cargo. Se eu sou administrador, não tenho como me abster de ser o representante jurídico. Não posso dizer, eu assino pagamentos, mas não tenho a representatividade. O administrador automaticamente é o representante para todas as instâncias. E um representante procurador judicial é da empresa do exterior. Então, para clarificar, quando eu sou administrador de uma empresa que tem CNPJ do Brasil, eu sou administrador, inclusive para receber citações judiciais. Por isso, não entendi esse pedido do ministro. E tem outra, o Banco do Brasil não tem nada a ver com isso. Eu posso ter conta em outro banco e não preciso notificar o Banco do Brasil quem é o administrador de determinada empresa. Agora, 4h26, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês para a continuação aqui do nosso debate, tá? Não saiam daí. Nas outras plataformas seguimos, quero te ouvir, Piperno. O ministro Alexandre de Moraes, ele é, de forma inequívoca, o grande vencedor dessa queda de braço com Elon Musk, que, aliás, se torna uma espécie de referência para outros países que estão muito atentos ao que acontece aqui no Brasil, porque o X também tem conflitos, tá? Em outras partes do mundo. Aliás, tem na Austrália, tem na Europa e por aí vai. Agora, eu entendo o que o Segré argumentou em relação a essas exigências jurídicas e administrativas. Eu estabeleci desde o começo algumas analogias com aquele caso do Telegram em 2022, e eu confesso para você que, em relação ao Telegram, não houve nada tão, digamos, detalhado e complexo como acontece agora. O que mostra também que a animosidade chegou a tal nível que o ministro resolveu, enfim, praticamente estabelecer um caderno de encargos para que o X, então, volte a operar aqui no Brasil. Mas a verdade também é que o X está cumprindo rigorosamente tudo que o ministro mandou. Quer dizer, no começo, tentaram, de alguma forma, até desobedecer determinações da Justiça brasileira, argumentando que o ministro agiria fora da lei, né? De alguma forma até tiveram apoio de alguns parlamentares aqui do Brasil, uns 4, 5 republicanos lá nos Estados Unidos também, como se isso fosse abalar as crenças e, eu diria, a própria rigidez do ministro ao atuar nesse caso. Tudo caminha para um desfecho em que a plataforma, o que tudo indica, volta a operar cumprindo rigorosamente tudo que o ministro Alexandre de Moraes determinou. Concorda, Gani? Não concordo, não vejo ele como um grande vencedor e explico por quê. Veja, toda essa escalada colocou em evidência as arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal. Não à toa que nesse programa há muito tempo a gente vem falando dessas arbitrariedades, principalmente eu e o Segré. Agora, foi editorial, aliás, impecável o editorial do Estado de São Paulo no sábado, falando do Supremo kafkiano, né? Ou seja, questionando todas essas medidas que, entre outras, a suspensão de perfis sem o devido processo legal, sem motivo,
multa de 50 mil reais para usuários que utilizem o VPN e que não tem nada a ver com a história. Veja, qual é a lei que embasa isso? Não existe crime sem lei que o defina antes. Portanto, essas pessoas vão pagar 50 mil reais baseado em quê? Em qual lei? Você pode aplicar uma sanção à parte envolvida, mas e os 22 milhões de brasileiros? Eles não estão envolvidos. Então, a partir do momento que não é mais o Alan e o Segré, mas uma imprensa importante, Estado de São Paulo, tem tradição, coloca o Supremo no holofote, aliás, a Folha já vinha fazendo isso. Opa, será que o Elon Musk é tão perdedor assim? Além disso, ganha atração na sociedade civil um movimento para pressionar o Senado Federal, a abertura de processo de impeachment, de não votar no PSD. Quer dizer, é um movimento que está lá na internet, né, para punir o PSD, que é o partido do senador o Rodrigo Pacheco, e isso vai ganhando tração também. Senadores se unindo ali para tentar alternativas em pedidos de impeachment. Então, veja, enfraqueceu. Ô Zé Maria Trindade, como é que você avalia toda essa história, né? Já temos opiniões divergentes aqui em relação ao possível vencedor dessa história toda e principalmente sobre a maneira como a atuação do Supremo Tribunal Federal coloca o X nesta posição. E você, que caminho segue? Se o Moraes não tivesse vencido, seria o fim do mundo aqui no Brasil, como o Elon Musk venceria o Brasil, venceria a autonomia do Brasil. Não foi contra o Alexandre de Moraes, a queda foi contra o Supremo Tribunal Federal. Não se esqueçam que o plenário aprovou todas as decisões do Alexandre de Moraes. Tanto esta suspensão por falta de um representante legal aqui no Brasil, que a lei exige, como essa coisa considerada estranha de ir em outra empresa buscar as multas. Quanto ao valor da multa, a gente sabe que a Justiça pode determinar. E esta proporcionalidade da multa leva em consideração ao faturamento da empresa, ao porte da empresa, assim por diante. Uma das multas mais esquisitas que eu já vi até hoje foi a multa de 22 milhões para o PL, quando o partido decidiu entrar na Justiça, por litigância de má-fé. Existe essa possibilidade? Existe, mas é um direito de um partido político entrar na Justiça contra uma decisão. E acabou uma multa de 22 milhões para um partido político. Isso é muito dinheiro. Agora, o Elon Musk perdeu em todas as avaliações. Primeiro, estrategicamente. Ele fez nascer aqui no Brasil concorrentes que não chegaram do nível do Twitter. O Twitter se transformou na plataforma do debate político, não tenho a menor dúvida disso. O debate político está lá, né? Mas apareceram novas plataformas e eu gosto disso. Eu gosto de concorrência. Quem defende mercado aberto, como eu, quem defende mercado livre, tem que defender concorrência. O monopólio, seja ele estatal ou privado, arrebenta com o consumidor, que não tem opção. Então, fez aparecer. Talvez tenha sido exatamente esse medo da repercussão internacional que fez o Elon Musk procurar um acordo e sarar essa sangria. Porque se todos os países fazem da mesma forma, se em todos os países o concorrente aparece, como apareceu por aqui, o debate político continua. E sem o Twitter, daqui a pouco está em outras plataformas. Normalmente, olha, ninguém mais censura ninguém. Não adianta. É a mesma história de rasgar livros. Eu, quando comecei na profissão, eu escrevi uma matéria logo no início, no jornal, sobre evangélicos, era o aparecimento dos novos pentecostais, né? E os pastores daquela igreja saíram com a Kombi, comprando todos os jornais, para que ninguém lesse. Olha, que santa ignorância. É claro que quando vende todos os jornais, a matéria aumenta de valor. A matéria aumenta. E depois que fomos descobrir que a matéria não era tão boa assim para vender tantos jornais, mas que havia uma artificialidade. Então, se lá atrás já era difícil de censurar, mas era mais fácil, imagina agora. Em outras plataformas, o debate político está correndo.
Então, na verdade, olhando empresarialmente, o Elon Musk perdeu, né? E o Supremo ganhou. Ave Maria se o Supremo tivesse perdido. Aí seria um final feliz para o Brasil ou uma desmoralização nacional.